Primeiro dia de aula do Christopher. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o primeiro dia de aula do Christopher e vim falar que estou muito aliviada e muito despreocupada, porque deu tudo certo, foi até muito mais do que eu esperava. Pois bem, como todo mundo já sabe, né, eu já tinha feito outro vídeo falando sobre, eu estava muito preocupada com esse primeiro momento do Christopher, com essa primeira fase e tudo mais. E mesmo assim, né, eu tenho ciência que ele precisa estudar, eu preciso fazer que ele entre nesse clima, ele precisa conviver em sociedade. Então eu preparei o Christopher, fiz a previsibilidade, que é muito boa e que dá muito certo com o autista. Então, né, pra quem não entende o que é previsibilidade, é você prever pra criança tudo aquilo que vai acontecer. Então eu expliquei pro Christopher tudo, expliquei sobre a forma que ele vai chegar na escola, porque do pré pra escola é muito diferente. Então no pré ele chegava e colocava a mochilinha num cantinho, geralmente na janela. Lá não, era diferente. E, gente, o Christopher foi maravilhoso. Eu fiz com ele em casa, peguei uma cadeira aqui que eu uso pra trabalhar e falei, ó, quando você chegar lá, você precisa tirar sua mochila, colocar a mochilinha assim, atrás da cadeira, sabe? Quando a gente coloca a cordinha da mochila. Falei, aí você vai sentar, aí a professora vai conversar com você, se ela precisar da agenda, você vai pegar a agenda. E aí, chegando lá na escola, foi bem emocionante até, a escola me surpreendeu em si. Eles fizeram um espetáculo de abertura, então tinham personagens lá. E na hora que abriu o portão e saiu o homem na perna de pau, eu falei, meu Deus, o Christopher vai entrar em parafuso agora, porque ele tem muito medo de máscara, de fantasia. Aí ele já grudou em mim, aí eu falei, não, filho, isso aqui é a festa do primeiro dia de aula, isso aqui é pra receber as crianças, é um primeiro dia, então a escola tá fazendo uma festa. E aí consegui levar ele nessa conversa, e ele entendeu, então a gente entrou, e aí os personagens conversaram com ele, foi super legal, eu fiquei super emotiva, mas deu tudo certo. E aí chegou lá, tinha uma reunião no pátio e os pais do primeiro ano estavam no pátio, que era pra acharem os professores e subir para suas salas. Então eu vi a professora dele gritando lá e aí eu falei, você é a professora do primeiro B? Ela falou isso. Eu falei, então tá bom. Ela falou, esse aqui é o Christopher, é meu filho, tá? Ele é autista. Eu falei, e tem muito barulho aqui, ele já tá ficando incomodado por conta do barulho que tá, porque as crianças estavam muito eufóricas, assim, no geral, né? Das outras séries, principalmente, porque as do primeiro ano estavam em pânico, que tinha de criança chorando, tava até engraçado. As crianças chorando mais que os pais dessa vez. E ela falou, tá bom, pode dele aqui pra mim, se apresentou pra ele e eles saíram. Ela falou, mas você vai ficar, né? Eu falei, vou. Aí a professora foi, juntou uma outra professora do lado dela, ela falou alguma coisa e essa outra professora veio até mim e falou, você é a mãe do Christopher? Eu falei, isso, Vanessa, tudo bem, eu sou professora tal. E aí ela falou, sou professora de sala de leitura e tal, e subimos. Aí eu deixei o Christopher subir com a professora pra ele já criar, a minha intenção é que ele já criasse ali um vínculo com a professora, né? Porque eu não vou estar ali, então ele precisava saber quem é pra poder ter o vínculo com ela, né? E aí eles subiram pra sala de aula e eu fui indo atrás. E aí nisso, uma amiga minha, tem uma amiga, Daiane, que foi minha amiga de escola. A gente estudou na mesma sala da 4ª série até a 8ª série, porque no nosso tempo era série, não era ano, né? E aí, por coincidência da vida, o filho da Daiane estava na mesma sala do Christopher. E eu fiquei tão feliz, porque o filho dela também, ele é uma criança muito tímida, com medo também de ir pro primeiro ano, né? E aí a gente apresentou as crianças e eles acabaram ficando amigos. E aí, foi maravilhoso, que é o João. Então o Cris e o João já ficaram super amigos. E aí a gente foi pra sala, na hora que a gente foi entrar, o Christopher entrou, viu o menino colocando a mochila, ele sentou na primeira fileira, né, embaixo da janela, diferente da professora. Ele entrou e viu o menino sentando, ele olhou assim, aí ele foi, tirou a mochilinha dele, colocou atrás da cadeira, aí sentou, pôs a mãozinha pra frente e me viu entrando. Ele fez assim pra mim. Aí eu, que lindo, foi isso mesmo, que ele lembrou. E eu só ensaiei com ele uma vez, então, assim, aí de primeira eu já gostei, e aí eu subi, as professoras se apresentaram, e o que eu fiquei ainda mais feliz, a professora dele é psicomotricista. Pra quem não sabe o que é isso, é a profissional que trabalha com a psicomotricidade, que é essa parte de tato, principalmente de segurar o lápis, que eu já falei aqui que o Christopher não segura, e aí pra mim isso foi ainda mais importante, porque o fato dela ser psicomotricista, ela já entende esse tipo de criança, né, mas ela já sabe como tratar. Ela tem um olhar diferenciado, principalmente quando a pessoa está envolvida com isso, porque tem um familiar ou porque trabalha com isso, o olhar é diferenciado e a forma de tratar também é diferenciada. Então já me deu um alívio profundo, assim, e aí eu entrei no perfil dela, ela também faz os vídeos dela, tá ativa nas redes sociais, fala sobre educação inclusiva, os projetos que ela faz, então assim, eu fiquei muito, muito aliviada.
E eu até brinquei com o André, que assim, a primeira impressão da escola pra mim não bateu bem, mas a segunda deu super certo. Porque a segunda impressão me convenceu super de que a escola é muito boa. Hoje é o segundo dia de aula do Christopher, e aí não consegui gravar no primeiro, porque eu fiquei muito cansada. Era dia da avaliação neuropsicológica, dia de escola, vai e volta, reunião. No fim das contas, eu acabei não postando vídeos. Hoje eu consegui conversar com o coordenador. Fui lá explicar um pouquinho sobre o Christopher, fiz uma carta de apresentação. Eu vou colocar uma foto dela aqui, acho que não tem nada demais. Eu fui conversar com o coordenador para explicar sobre o Christopher, porque eu queria saber sobre a acompanhante terapêutica em sala de aula. E aí, outra coisa também que foi um ponto muito positivo para mim, e eu não sabia que era assim, ou se todas as escolas são, ou se na dele é assim, lá tem 2 professoras em sala de aula. Então é a professora principal e auxiliar, e essa outra professora que se apresentou, que é de sala de leitura, que elas até se revezam. E também, né, gente, não lembrei disso, as tias ali, que a gente chama de tia, né, mas as inspetoras do corredor. Então, assim, a escola tem um suporte muito bom. O coordenador, consegui conversar com ele hoje, ele foi super simpático, foi super atencioso, me explicou todo o plano da escola. Eu falei com ele sobre uma questão sobre alimentação, né? Acho que a maioria das mães já sabem disso, a gente precisa levar para a escola um laudo médico, tudo escrito bonitinho. E o Christopher não tem exatamente uma questão alimentar, mas ele tem uma seletividade alimentar e ela varia muito, né? E no momento, e já faz um tempo, ele não come coisas cremosas ou pastosas. E aí ontem na escola deu alguma coisa para comer pastosa e ele não comeu. E aí eu fui conversar com ele hoje e o Christopher falou que era um pão com cenoura. Eu falei, pão com cenoura deve ser um patê, né? Aí hoje eu fui lá falar com ele, falou que era pão com requeijão, e mesmo assim ele não come. E aí ele tomou só o leite, e aí eu avisei ele, falou, então eu vou conversar lá com as ATs direitinho, explicar pra elas sobre isso, porque tem as que acompanham as crianças na hora da alimentação, falar pra ela pra mudar alguma coisa pra ele, ou oferecer só o pão, alguma coisa diferente pra ele fazer alimentação com as outras crianças, porque a gente precisa incluir ele nisso. Falei, nossa, ponto positivíssimo, porque a minha grande preocupação era essa questão de inclusão, sabe? Eu queria ver se a escola tem esse projeto de inclusão, e tem. Então, e também vai ter uma reunião depois com os pais de crianças neurodivergentes ou de outras deficiências, enfim, que precisam de uma atenção diferenciada, um olhar mais atencioso da escola, para a gente falar sobre isso e discutir uma melhor forma de tratar, de lidar, de orientar a escola, as famílias quanto a isso. Então, assim, eu fiquei muito aliviada, tô muito... Gente, eu tava numa preocupação absurda, assim, de quase não dormir, ainda mais eu que tenho ansiedade, fico direto ali acordada, viajando nas minhas ideias. Nossa, tava super preocupada, mas assim, deu super certo, a escola me passou uma super confiança, e a professora também. Eu gostei da professora porque, inclusive, ela lembra muito uma prima minha, o jeito dela de falar com as crianças, a atenção, ela fez uma chamada ali já com as famílias para reconhecer as crianças, ela foi falando com cada uma. E o mais importante para mim é que o Christopher voltou super feliz, ele gostou muito. Ele voltou falando bem da professora. Eu gostei, eu simpatizei com ela de cara na hora que eu vi ela. Na hora que eu vi ela no pátio para entregar as crianças, eu já gostei dela, já gostei das outras professoras, da auxiliar que veio falar. E aí depois que ela foi se apresentando, ela passou o perfil dela, eu fui olhar. E aí eu gostei ainda mais, vi que é uma pessoa muito bem encaminhada. E, nossa, eu agradeci tanto a Deus, porque assim, eu até tava com os meus pensamentos falando, olha, Deus, eu sei que eu não tenho muita sorte, porque eu realmente não tenho muita sorte. Mas meu filho não precisa não ter minha sorte, né? Por favor, vamos dar uma colaborada para um milagre divino, alguma coisa para que coloque uma pessoa certa na vida dele, para que ele tenha um bom direcionamento, ainda mais nessa primeira fase que é tão importante. A escola, ela tem, na minha concepção, ela forma um ser humano. Se você pega uma boa escola, uma boa equipe que tá empenhada em fazer o melhor pelas crianças, nossa, gente, não tem como aquela criança dar erro, ainda mais assim, não querendo falar que somos supers, mas ainda mais assim na condição da minha família, que eu e o André, a gente tá super disposto a ajudar o Christopher, a gente estuda, pesquisa, por mais que o André não apareça aqui nos vídeos, porque ele está trabalhando e eu estou gravando agora, porque o Christopher tá na escola, eu tô sozinha, tô trabalhando, parei um pouquinho, isso aqui também é um trabalho, parei um pouquinho meu trabalho pra fazer isso, mas assim, a gente tá super disposto a melhorar. Então, se ele vai pegar uma boa escola, com uma boa equipe e a gente se dedicando, eu não vejo por onde dar algum erro na vida dessa criança, porque a gente está super se dedicando para isso, assim, trabalhando em conjunto para isso. E também o Christopher gostou muito da professora, gostou muito da escola, gostou muito dos ambientes, fez amizade com o João, a gente veio embora junto, porque eu e a Daza, a gente é amiga de muito tempo, então a gente veio conversando na rua, falando das coisas, porque fazia um tempo que a gente não se via, a gente foi amiga de infância, no ensino fundamental, no ensino médio, ela foi para uma escola e eu fui para outra,
mas a gente manteve contato ali durante todo o ensino médio, a gente ainda se via, saía, conversava, e depois da vida adulta a gente acabou se distanciando, porque cada um construiu sua família e foi tocando sua vida, mas nunca houve briga nem nada, muito pelo contrário, e quando a gente viu que as nossas crianças estavam juntas, foi um alívio ainda maior. Christopher falou bem das professoras, falou bem das coordenadoras, gostou das crianças, ele ficou muito empolgado, tanto que hoje, Christopher estudando no período da tarde, ele acordou 7 horas da manhã e falou, vamos pra escola? E eu, meu Deus, filho, calma, respira, não tem que acordar, tomar café, almoçar, assistir um desenho, distrair, depois a gente vai aproveitar, né? Porque por enquanto ele está sem terapia, mas daqui a algum tempo ele volta para terapia, e aí quando voltar vai ser outro fluxo de vida, né? Então assim, durante esse primeiro período ele ainda está sem terapia, mas ele volta, e quando ele voltar vai ser uma outra realidade, né? Eu só queria vir aqui registrar esse momento, que deu tudo certo, foi muito mais do que eu esperava, assim, eu estava com expectativas bem ruins, para falar a verdade, muito preocupada, mas o Christopher fluiu muito bem, inclusive hoje eles estão em fase de adaptação, então estão entrando um pouquinho mais tarde, saindo um pouquinho mais cedo, e hoje eu fui levar ele e a gente não tinha recebido essa informação que era pra entrar mais tarde, só que tava saindo mais cedo. E aí o Christopher tava super empolgado, tava lá sentado com uma cara fechada porque viu as crianças maiores entrando e ele tendo que esperar, e aí eu expliquei pra ele que a gente ia entrar num determinado horário, e aí quando elas falaram que podia entrar, ó, meteu o pé. Christopher quase não me deu beijo. Ele falou, tia mãe, beijo, pode ir pra casa. E ele ainda queria que eu fosse pra casa. Aí eu fui, dei beijo nele, vi ele lá, e no caminho tem amarelinha e tem um caracol, né, com o alfabeto. Ele pulou a amarelinha, ele foi fazendo caracol e eu só olhando da porta, dando risada. Eu falei, a desesperada sou eu, né, a preocupada sou eu, porque a criança tá ótima. Ele super entendeu que tá numa outra fase escolar, numa outra fase da vida, e foi embora. Gente, enfim, assim, é isso. Vim registrar a minha satisfação com a escola e com as professoras em si, e principalmente com o Christopher, que tá mostrando pra mim que ele tá muito mais evoluído do que eu pensava, ele tá muito mais pra frente do que eu pensava, me ajuda aqui, me alivia das minhas preocupações, me deixa muito mais em paz, mais tranquila para fazer os meus outros projetos e tentar dar um novo encaminhamento pra minha vida, porque depois do autismo tudo meio que paralisou, né? E agora que a gente tá retomando nessa nova fase, que ainda vai seguir por algum tempo, talvez dentro dessa mesma rotina, né, de escola, dos horários, de clínica e tudo mais, posso respirar em paz, porque por enquanto eu tô bem satisfeita e eu gostei bastante da escola, hoje tive uma boa comunicação, a equipe inteira, muita gente, assim, e assim, deu tudo certo. Eu só queria deixar registrado que deu tudo certo, foi muito positivo, eu tô muito mais tranquila, tô muito mais calma, aliviada. E é isso, gente, entramos na fase escolar com o pé direito e deu tudo certo. O Christopher teve uma boa aceitação, ele tá mostrando pra mim que tá tendo uma ótima evolução. A escola também muito capacitada, assim, muito ativa e muito participativa, disposta a ouvir, a conversar. E enfim, deu tudo certo. Então é isso. No vídeo de hoje é isso. No de amanhã vamos ver as próximas novidades, mas por enquanto é isso. Então já tô mais respirando, tô mais em paz. É isso, gente. Obrigado por ter assistido. Não esquece de comentar, deixar seu like, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário aqui como que foi aí na sua família essa fase de iniciação numa nova escola ou de retomada dos estudos. Conta aqui pra mim pra gente poder conversar sobre. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!